Bem-vindos a este Presença, hoje com a psicóloga Denise Beltrame. Bem-vinda, Denise. Oh, gratidão, uma alegria estar aqui Depois hoje. de muito tempo, né? Faz tempo. Você chegou a ficar de cabelos brancos, está linda de cabelo branco. Oh, muito obrigada, Silvio. Então, não é que eu não tivesse, né? Não faz tanto tempo assim, porque eu comecei a ter cabelos brancos com 17 anos. Ah, você é que resolveu assumir, então. Isso, o processo foi de deixar de pintar, né? E deixar vir a cor natural dos meus cabelos. Muito melhor assim, né? Ah, muito melhor. Ficar se escondendo, ai, tá branco, tem que pintar. Seguindo esse padrão de beleza, onde a gente tem que sempre estar de acordo com o que é esperado de nós, né? Foi isso que me levou a pintar. Mas que bom que eu resgatei a minha essência. O que esperam de nós, né? O que a mídia diz que a gente tem que ser para se sentir incluído, né? Isso, porque é uma necessidade muito grande da gente, né, enquanto ser humano, de se sentir incluído, de se sentir apoiado em todas as suas decisões, né? E quando eu realmente comecei a pintar, foi por volta ali de 30 anos, eu já tinha os cabelos grisalhos e foi cedendo a uma pressão assim que me fez pintar os cabelos durante 20 anos. E eu fiquei curioso porque você diz que mulheres te abordam na rua para falar que o cabelo tá legal. Isso. E aí pedem, onde é que você pintou? Muitas colocam isso. Mas é natural o seu cabelo? É a pergunta, né? E depois eu falo, sim, é natural. Ai, tá muito lindo. Como é que você fez e tal? E eu recebo esses elogios de uma forma assim, ao mesmo tempo contente e ao mesmo tempo com questionamento, né? Se a pessoa está vendo que é bonito em mim, a maioria das mulheres que fala isso, elas pintam os cabelos. Elas não aplicam para si. Isso, daí eu fico pensando, por que elas não veem nelas essa beleza também, de se assumir? Porque, na verdade, quando a gente deixa vir a nossa essência, a gente consegue trazer também o nosso brilho. Então, pouco importa se a gente tem o cabelo de uma cor ou de outra, se a gente tem uma pele de um jeito ou de outro. O que importa, na verdade, é esse brilho que vem do nosso exterior por expressar a nossa essência. É isso que as pessoas captam, não é só o shape, a forma visual. Exato. Eu cada vez mais, eu sempre vi isso, né? Enfim, a literatura fala nisso, com os conhecimentos, mas com essa experiência que eu vivi na minha vida, estou vivendo, né? De cada vez mais deixar vir a minha essência e me sentir bem com ela, eu percebo que é isso que importa. A tua felicidade só aumenta. Isso. Você está acompanhando o Presença aqui pela TV Floripa, hoje com a psicóloga Denise Beltrame, que reside em Gravatal, no sul, aqui nas Águas Termais, no sul de Santa Catarina, mas atende também uma vez por mês aqui na capital Florianópolis. O contato dela já está aqui na tela, denisebeltrame@hotmail.com, e o WhatsApp 48 99628 5096, para você agendar um bate-papo com a Denise. E a gente se propôs aqui a conversar hoje sobre autoestima, né? Isso. Que tem tudo a ver com o cabelo branco, né? E a gente conversava antes, Denise, de que a autoestima já é formada desde a concepção da criança. É isso. Na barriga da mãe e depois, culturalmente. Como é que pode, antes dela nascer, já estar sendo influenciada? É incrível, né? Mas a gente chama, assim, desse momento, né, do clima familiar que estava na família ali, com o pai, a mãe, ou, enfim, a situação familiar, o arranjo familiar, não necessariamente, né, pai e mãe. O que estava acontecendo? Aquela criança vem e traz aquela expressão. Então, tudo isso vai influenciar de ela se
ela se amar e ela se aceitar. Construir a sua autoestima. Se é uma família disfuncional, ou se é amorosa, se tem carência física, se tem carência... Isso tudo molda a autoestima. Molda a vida da criança como um todo e, claro, a autoestima vai ficar impresso, né? A gente costuma dizer que até 7 anos, tudo o que acontece com o ser humano fica impresso nele, fica marcado mesmo. Então, desde a gravidez, né? Essa forma como a mãe acolhe essa gravidez, como ela vai se comunicar com a criança. Diz que é a comunicação da mãe com o feto, né? Isso, é muito importante, existe essa comunicação e, assim, eu comprovo isso, né, com a questão, por exemplo, das músicas que eu ouvia na gravidez. E os meus filhos, à medida que eles foram crescendo, o gosto deles por aquelas músicas. Olha. É muito interessante. E, claro, o tom de voz da mãe, a forma carinhosa que ela se refere, não só quando ela está conversando com a criança, porque é muito importante, mas também quando ela está falando com as outras pessoas sobre a criança, sobre a gravidez. A emoção da mãe, a criança... Capta totalmente, Então, assim, a gente tendo consciência, né, como mulher disso, a gente pode ajudar muito. Claro, nós, né, que passamos por esse processo de gravidez e também as mulheres ao nosso redor para chamar atenção para essa questão, né? Hoje eu vejo, assim, uma coisa muito importante, as pessoas estão muito ligadas na mídia e muitas vezes esquecem de viver aquele momento. Então, eu vejo mães, né, grávidas e tudo, mas muito ligadas ali no celular e também na questão, assim, quando estão amamentando, que é outro momento crucial para a autoestima. Dedicação exclusiva para o bebê, olhos nos olhos, ter aquele momento com o seu filho. Isso é fundamental para a criança, né, se sentir amada, acolhida, incluída, né, no coração daquela mãe. É complicado olhar nos olhos também, né? A gente tem receio, né, de fitar os olhos, porque é a janela da alma, né? Ninguém quer se expor, todo mundo tem uma autoimagem construída pela mídia. É complicado olhar nos olhos também. Exato. É um exercício de transformação. É isso. E por incrível que pareça, né, não é fácil também olhar nos olhos de um bebê. Ah, é? É, porque a mãe, quando ela dá à luz a uma criança, né, ela está conhecendo um novo ser. É criado toda uma, digamos assim, uma fantasia acerca da maternidade. Né? Ai, a mãe ama o bebê logo que nasce. Realmente a gente tem um amor, mas a relação e o amor vai se construindo a cada dia também. E o olhar, os olhos nos olhos ajuda muito. Mas se essa mãe já tem dificuldades com ela, ela também vai ter dificuldades com essa criança. Nada que ela não possa transpor na medida que ela tem consciência, né? Se ela tem dificuldade, ela pode se dar conta disso, mas pode superar, ressignificar também, né? Que a gente já pode falar disso um pouquinho. Pode superar essa limitação, pensando no benefício que vai ser para aquela relação que ela está estabelecendo com a criança, esse olhar nos olhos, esse momento só com a criança, assim, dessa relação verdadeira, que isso vai se perpetuando pela vida. Depois nas brincadeiras, em todos os momentos, precisa essa relação, essa presença. Na escola, né? Isso. Eu achei muito curioso que você falou que a primeira necessidade que a gente tem é de sentir-se incluído. Isso. Ser aceito? Exatamente. O primordial. É o primordial. Ter saúde mental. É isso. É a primeira coisa que o ser humano, assim, o primeiro sentimento, né, é de sentir que aquele lugar que está recebendo ele está incluindo de verdade. Está acolhendo, está percebendo as suas necessidades. Isso é estruturante para um ser humano. Isso é que vai formar as suas raízes. Mais do que qualquer questão material que esteja envolvendo no momento, porque muitas famílias sofrem com a carência material do momento que vem a criança, às vezes vem antes do planejado. E aí perde o equilíbrio emocional. E perdem esse momento precioso que é de simplesmente
ficar com a criança, abraçá-la, tocá-la, estar presente com ela. Presente, não precisa ter coisas, não. Bens, tem que estar presente. Presente. Sentimento de pertencimento, de inclusão. Isso, de se sentir incluído e pertencendo àquele seio. Uau. Familiar. E aí, assim, às vezes as pessoas, eu tenho que trabalhar para sustentar. Realmente, é necessário, claro, sobreviver. A sobrevivência, mas faz parte também da sobrevivência esses momentos, principalmente de uma saúde, né, mental e emocional, que é o que todos nós queremos para nós, para os nossos filhos, né? É o que se imagina ter, né? Isso, essa presença. Às vezes a pessoa acha que ela trabalhando muito, né, muito mais, ela vai dar mais segurança. A segurança não vem disso, né? A segurança vem desse sentimento primeiro, que é o da se sentir incluído, se sentir amado. Aceito, reconhecido, respeitado. Exatamente. Isso são as nossas raízes. É tão simples, Denise, é tão simples e a gente complica, né? Fica absorvendo esses padrões que a mídia impõe, né? Tem que ser alto, tem que ter cabelo assim, assado. Isso. E aí se perde de si próprio. Se perde. É uma questão muito comum, porque precisa, nesse caminho, né, nesse caminho da vida, ressignificar. Isso é muito importante, ou seja, dar um significado novo, que é o meu significado, para aquelas questões que eu vivi. Porque a grande maioria das pessoas que não consegue incluir os seus filhos, que não conseguem amar completamente, enfim, as pessoas ao redor, sofreram também bloqueios, elas também não tiveram aqueles sentimentos, né? Ela está reproduzindo o que tem dentro de si própria, no fim. Né? Mas para fecharmos esse presença, Denise, eu acho que a questão da ressignificação é bem importante. Porque você já falou que a criança molda sua autoestima mesmo antes, começa a moldar sua autoestima mesmo antes de nascer, durante a gestação, e o ser humano, os adultos, a todo momento estão passando apontamentos para a criança que vão influenciar na formação dela. Isso, exatamente. Ela vai absorver esses padrões que a mídia impõe, mas chega a hora de ter a sua própria opinião, ressignificar. Né? Conforme o desenvolvimento cerebral, que nem você colocava, atinge a maturidade lá pelos 21 anos, a pessoa já tem condição de dar o próprio significado às coisas. É muito bom. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente pode ressignificar para resolver a nossa vida? Isso, então, assim, o caminho do autoconhecimento é a resposta, né? A gente precisa estar sempre se compreendendo, percebendo a sua trajetória, tudo o que aconteceu até então. Seus problemas, suas virtudes. As suas dificuldades, limitações, superar as limitações. Para superar, eu preciso me conhecer, né? Esse processo pode começar bem antes, claro, dos 21 anos, né? O que a gente falou um pouco antes, assim, é que com 21 anos, eu me torno completamente madura, pronta do ponto de vista neurológico e do ponto de vista também social, que eu já tenho a minha maturidade. Capacidade de ter seus próprios pensamentos, opiniões. Exatamente. Tem essa consciência de si e do outro e do mundo ao seu redor, né? E com isso a pessoa começa a rever ou pode ressignificar aquilo que antes ela recebeu como pronto. Como verdade absoluta, imutável. Isso, ou fatos também que ela viveu e que na época ela deu uma dimensão talvez exagerada para a situação ou uma dimensão única, vendo apenas de uma forma. Então, a partir desse momento da vida, a gente pode ver de outros ângulos aquela mesma situação e dar um novo significado, um significado que é seu e que vai lhe ajudar a se curar. A ter uma trajetória de vida, enfim, sem aquele peso ou aquela dor constante, né? Olhando para aquilo como algo que fez parte da sua história, mas que também serviu, foi difícil, mas serviu para aprender. Para crescer. Para crescer. Nesse sentido, assim, né, muitas vezes o auxílio de um psicoterapeuta, de um psicólogo, se torna fundamental.
né? Porque muitas vezes onde os meios que a gente tem internos, eles acabam se esgotando nas nossas próprias reflexões e limitações e resistências de não tocar em alguns pontos que são... Ajuda externa de um profissional. De um profissional pode ajudar muito, né? Eu acredito que tanto o trabalho individualizado quanto os trabalhos em grupo, né? Leituras também ajudam, porque expandem a consciência. Mas é fundamental, eu percebo, assim, durante todo esse tempo, também tem bastante tempo de estrada nessa profissão, assim, nesse trabalho, e eu percebo que é fundamental a troca. Então, a troca de saberes, emoções olho no olho. Isso, saber que tem alguém junto percebendo, tendo aquele insight com você. Isso, nossa, faz com que você realmente dê um salto quântico, né? Não tem preço isso. Não tem, exatamente. Que maravilha. Denise, o Presença é pequeno para tanto que você tem para colocar. denisebeltrame@hotmail.com, 4899-628-5096 para você entrar em contato com a Denise, que atende uma vez por mês aqui em Floripa, não exclusivamente meninas, né, mas a cada 10 meninas, um menino, que nem você colocou. Né? E para abril de 2020, você está pensando em começar um círculo de crescimento feminino. Isso. Aqui em Floripa. Aqui em Florianópolis. São inicialmente, né, 3 encontros de uma tarde de sábado, onde vamos nos encontrar em 9 mulheres. Tem um número limitado. Tem um número limitado de vagas. Eu já tenho algumas inscritas, assim, porque já vem numa trajetória de autoconhecimento. E a gente quer fazer esse trabalho em grupo porque consideramos essa troca e esse apoio mútuo que nós mulheres podemos nos dar muito precioso. Fundamental. Então, a gente vai estar iniciando em abril. E se alguém quiser também mais informações sobre isso, é só entrar em contato que eu esclareço como vai se dar todo esse trabalho. Maravilha. Muito obrigado pela presença, né? Felicidade. Antes de abril, espero a gente poder conversar de novo para chamar sobre esse círculo de crescimento feminino. Que bom. Muito agradecida também. Faltou dar algum recado, algum conselho, algum fechamento? Eu tenho uma sugestão. Que assim é muito rápida no dia a dia, é rápido também de ensinar, que é a gente ter um tempo no nosso dia, nos olhar nos olhos, no espelho. Não esquecer que a gente também pode se olhar nos olhos e falar algo que nós admiramos em nós mesmos. Ou seja, nós nos fazermos um elogio. Nós termos esse momento diariamente, sabe? De contato conosco e de autovalorização. Porque nós sempre fazemos o melhor que podemos. Às vezes, não é o melhor que queremos, mas é o melhor que podemos. Então, vamos reconhecer isso e vamos nos elogiar. Tá bem? Legal isso, legal. Né? Isso. Cuidar de si. Isso. Se ver. Se ver, se olhar no espelho, eu acho muito legal. Já havia ouvido falar isso. Se olhar no espelho uma vez por dia, olhando no olho, né? Exatamente, é muito importante esse... É uma meditação até, né? Um tipo de meditação. Muito obrigado novamente, Denise. Muito agradecida pela oportunidade, o Silvio sempre acolhedor com a gente e muito obrigada por vocês dispensarem esse tempo. Espero que tenham aprendido algo novo. Com certeza. Obrigado a você então pela audiência e você pode rever esse bate-papo com a Denise Beltrame no YouTube da TV Floripa.